Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu clube de notícias do futebol Maia Futebol Clube. Eu sou Bruno Maia e vou trazer para vocês o céu e o inferno rubro-negro. Após um final de semana terrível, um meio de semana caótico, começamos a duvidar do real poderio dessa equipe do Flamengo. Vamos abordar as prioridades. Será que teve escolhas erradas da diretoria do Flamengo, da comissão técnica, do treinador Felipe Luiz? Será que tem jogador de estimação nesse time? Qual jogador o torcedor rubro-negro quer ver longe do Flamengo? Vamos abordar isso no vídeo de hoje. Quero saber a sua opinião, então vamos junto. Gandula, solta a vinheta. E para abordarmos o céu e o inferno que o próprio Flamengo se colocou, a gente tem que buscar lá atrás as próprias palavras do treinador Felipe Luiz e da diretoria também, né, galera? Tipo o que, Brunão? Então, capacidade dos jogadores em campo. A gente pega aqui como exemplo Alan, que é um dos mais criticados. A gente vê como que a capacidade do Flamengo cai muito quando esse jogador está em campo, principalmente quando precisa fazer resultado. Intensidade, outra palavra muito dita, a gente vê que teve até conflito interno com o atacante Pedro em relação à intensidade. E o outro ponto, prioridade, Libertadores e Brasileirão. Copa do Brasil a gente nem coloca aqui porque a vaca já deitou, né, galera? Então, qual que é o ponto que a gente tem que abordar? Capacidade dos jogadores. Será que o Flamengo tem um elenco tão forte quanto a gente imagina? Jogadores que têm a capacidade física e mental e também técnica, né? Que a gente vê que o Alan é um jogador muito esforçado, por exemplo, vamos pegar ele como exemplo, tanto quanto o Ayrton Lucas, mas que tem jogadores que têm a capacidade mental e técnica muito maior e são colocados de lado. E um dos jogadores mais cobrados pela torcida para ser o reserva imediato da posição, como eu disse ali nos exemplos atrás, é o Vinha, né? Mesmo ele não ter apresentado um bom jogo ontem, a gente sabe que a capacidade técnica, mental dele dentro de campo é muito maior do que o Ayrton Lucas. E voltando ao Alan também, né, e o Everton Araújo, por exemplo, a gente sabe que a diferença em relação ao titular da posição é praticamente abissal, né? Sabemos que o Pulgar, né, também, que é um ótimo jogador, está lesionado já tem bastante tempo e vai retornar em breve. Mas a gente vê que o próprio Luiz Araújo são jogadores também que perderam espaço, provavelmente pela aplicação tática e técnica do time. Então eu quero saber de você, torcedor. Felipe Luiz tem passado por cima das próprias palavras em relação a esse tipo de escolha, as escolhas dos jogadores em campo, os titulares, os reservas e até o segundo reserva, como a gente tem na lateral esquerda de opção? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Felipe Luiz tem passado por cima das próprias palavras e não tem aplicado o que ele mesmo diz, às vezes, em entrevistas? Diz aí nos comentários. Intensidade é um ponto que tem deixado também muita pulga atrás da orelha do torcedor rubro-negro. E por quê? Uma palavra muito dita pelo treinador rubro-negro, como eu disse no vídeo aqui, já trouxe até um caso de treta lá nos bastidores com o Pedro, né? Só que a gente vê que o time do Flamengo tem perdido demais essa intensidade. Então, aonde está o erro? Será que é na escolha das peças, como a gente trouxe na primeira parte desse vídeo? Uma escolha errada, equivocada, faz o time inteiro cansar. É um jogador que ele erra uma marcação, ele pula uma marcação errada e sobrecarrega todos os jogadores. Esse é um dos principais pontos, tá, galera? A gente vê que jogadores não capacitados para exercer a função dentro de campo atrapalha todo o time, derrubando a intensidade. Segundo ponto também, que é uma crítica de toda a torcida, é como o Flamengo tem se comportado. A intensidade nos 15, 20 primeiros minutos, o torcedor está achando maravilhoso. A gente vê contra o Estudiantes, 2-0 com 16 minutos. E aí, acabou. Começou a entregar a bola para o adversário, proporcionou o adversário acreditar que poderia realizar alguma coisa e quando jogava reativamente, não conseguia encaixar um contra-ataque, um ataque com perfeição para fazer outro gol. Essa é uma característica que o torcedor rubro-negro odeia. Se a gente buscar 2019, né, vamos bater na tecla que novamente de Jorge Jesus era um time que estava o tempo inteiro em cima e não entregava a bola para o adversário hora nenhuma. Então a gente cobra essa intensidade do time do Felipe Luiz também, que estava lá naquele time. Então ele sabe muito bem o que deve ser feito. Quero saber sua opinião, torcedor. Você acha que
o erro de escolhas do treinador em relação aos jogadores que estão entrando em campo, principalmente os substitutos, né? Porque o time titular a gente vê que consegue girar redondinho ali a maioria das vezes, mas os jogadores do elenco não têm essa capacidade ainda para poder repor essa parte de intensidade quando começa a faltar. E outra, quero saber a sua opinião em relação a essa situação da entrega da bola para o adversário, principalmente quando o Flamengo faz um gol ali, quando abre 1-0, ele entrega a bola para o adversário e começa a jogar reativamente, diferente da característica do Flamengo, que é sempre de propor o jogo e sufocar. Diz aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E antes do último tópico, eu vou fazer aquele pedido super especial para você, jogador. Não faz gol contra, não. Deixa o like aí no vídeo, deixa o curtir, faz a sua inscrição aqui no canal e ativa o sininho para esse clube aqui crescer igual o clube do seu coração. E agora a gente vai com a prioridade do Flamengo. Qual é a prioridade do Mengão? Vamos trazer aqui para vocês Estudiantes de La Plata e Flamengo quinta-feira. Se colocou como um jogo essencial para o que o Flamengo quer até o final do ano, tá, galera? Isso porque prioridade, Libertadores ou Brasileirão? É uma dúvida que está na cabeça, será que do treinador ou de todo torcedor? A gente sabe que após o jogo contra o Vasco, eu vou trazer alguns lances aqui rapidamente, né? O lance do gol do Ryan, a gente vê ali o apoio dele em cima do Carrascal. A galera reclamou muito, mas a gente vê no lance em aberto, foi um bate-cabeça da zaga inteira, principalmente do Rossi, né? Que estava perdido igual chiclete em boca de banguela ali. E teve um lance crucial. Pedro ali no 1-1 contra o Léo Jardim e ele perdeu o gol, a bola deu uma quicada na frente dele, mas parece que, do meu ponto de vista, ele chegou um pouquinho atrasado, não acreditou tanto no lance. Poxa, Brunão, por que você trouxe esses lances? Prioridade tem tudo a ver com o que aconteceu no jogo de ontem. Como que o time se portou e como que o time entrou em campo. Quais os jogadores foram escolhidos por Felipe Luiz. Então parece que ele colocou de lado a prioridade do Brasileirão, porque a gente sabia que era um clássico. Clássico pode acontecer tudo. Como a gente sabe, Flamengo ganhava de times, né, maravilhosos do Vasco lá nos anos ali 90, virada para 2000, time do Flamengo muito inferior e vencia os jogos contra o Vasco que era muito superior. Então não poderia ter colocado como se fosse um jogo que o Flamengo poderia ganhar a qualquer hora, né? Teria que ter tido um pouco mais de respeito. E considerando que já sabia do resultado do Palmeiras, né, que venceu, mesmo jogando com reserva, mas enfrentou o Fortaleza, mesmo sendo um time que está lá embaixo, perto da zona de rebaixamento, da mesma forma que o Vasco. Só que o Flamengo enfrentava um clássico e o Palmeiras não, né? E o Palmeiras ainda vem de um ótimo resultado na Libertadores. Então a gente entende que a prioridade ali foi demonstrada de uma forma toda equivocada para o torcedor. Por isso que o torcedor está pé da vida, como eu disse no começo do vídeo. E ainda preocupadíssimo, porque viu o Palmeiras passar na vantagem, vê o Palmeiras novamente na Libertadores com uma vantagem muito grande e uma capacidade de chegar em mais uma final muito maior do que a do Flamengo hoje em dia. Quero saber sua opinião, torcedor. O equívoco do treinador Felipe Luiz ontem, no jogo contra o Vasco, pode ter custado muito caro para o Flamengo até o final do ano, porque pode se perder a Libertadores no meio de semana, sendo eliminado para o Estudiantes lá na Argentina, e deu a vantagem de bandeja para o Palmeiras. Ou você acha que vai ser ao contrário? Vai se utilizar tudo o que aconteceu nesses dias em relação ao Flamengo ali, né, parte com a Conmebol, em relação ao jogo dentro do Maracanã e o jogo contra o Vasco como combustível para esse time ser mais brigador lá na Argentina e com muito mais gás para conseguir trazer o resultado favorável, né? A gente sabe que um empate 0-0, 1-1, que seja, é uma vantagem para o Flamengo e o Flamengo vai classificado para as semifinais. Quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários e vamos debater. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Amanhã estaremos juntos aqui de novo. Valeu, falou e fui!